Olá, hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante. Trechos do livro O Palestrante Memorável, O Poder da Voz, do Rutmar Santos. Oi, é um livro que se propõe a ser um guia prático, né? Baseado na experiência de mais de 20 anos do autor. Exato. A ideia é explorar como transformar a comunicação, como impactar vidas de verdade com a palavra. E não só num palco gigante, né? Pode ser numa reunião, numa conversa importante, em qualquer situação. Isso. E o ponto de partida que ele traz logo no prefácio é bem forte. Ele diz que oratória não é um dom, sabe? Ah, sim, essa ideia de que é uma habilidade, que pode ser aprendida, E desenvolvida. ele usa a própria história para mostrar isso, né? Superou o medo de falar em público, que é algo super comum. Super comum mesmo. Paralisa muita gente. Fico pensando, o que será que diferencia, segundo ele, alguém que só fala bem de alguém que se torna memorável? Olha, essa é a pergunta-chave, eu acho. E a resposta, pelo que entendi dos primeiros capítulos, começa, assim, bem antes da técnica. Antes da técnica. Como assim? Começa no propósito. Ele usa até a metáfora da jornada do herói, né? Aplicado ao comunicador. A jornada do herói? Interessante. É. A nossa história, os perrengues que a gente passou, a vulnerabilidade, isso vira a base da nossa autoridade. E da conexão, principalmente. Entendi. O porquê a gente fala seria mais importante que o que a gente fala. É por aí. Da força, autenticidade, a vulnerabilidade conecta muito, sabe? Faz sentido. Mas e o medo? Aquele frio na barriga? Como lidar com isso partindo do propósito? Então, aí que tá a conexão. Entender o porquê te dá coragem. No capítulo 2, ele fala da fisiologia do medo. Ah, reação de lutar ou fugir, adrenalina, essas coisas. Isso. Mas a sacada dele não é eliminar o medo, que é impossível, né? É canalizar essa energia. Analisar. Tipo, usar a seu favor. Exato. Transformar a ansiedade em foco, em presença ali no momento. O medo vira um sinal de que aquilo é importante para você e não para fugir. E como construir isso na prática? Ele apresenta o triângulo da confiança, uma ferramenta bem direta. Triângulo da confiança, gostei do nome. Como funciona? São 3 pilares. Primeiro, roteiro. Saber o que dizer, ter a mensagem clara, estruturada. Ok, o roteiro da segurança. Segundo, prática. Ensaio, ensaio, ensaio. Não só para decorar, mas para criar memória muscular, sabe? Para a fala sair natural mesmo sob pressão. Memória muscular para fala. Interessante. E o terceiro? Conhecimento, dominar o assunto. Isso gera uma segurança que vem de dentro. Com esses 3 pilares firmes, a autoconfiança cresce muito. Roteiro, prática, conhecimento. Parece sólido. E ele ainda fala do trabalho mental, né? Visualização, pensar positivo, aquele diálogo interno que te ajuda. E começar pequeno. Treinar no espelho, para a família. Para ir ganhando confiança aos poucos. Entendi. Exato, é um processo, de dentro para fora. Beleza. Então, com propósito claro, confiança trabalhada, como ele sugere estruturar a mensagem para ela realmente chegar lá? Aí entra o capítulo 3, arquitetura da mensagem. Ele compara a uma construção mesmo, precisa de planta. Uma planta para a palestra. É, e ele usa a estrutura clássica de 3 atos. Ato 1, a introdução. Super crítica. Para aprender a atenção logo de cara, né? Sim, conectar, apresentar o problema, gerar curiosidade. Idealmente nos primeiros 60 segundos. É a introdução magnética que ele chama. Gostei. Introdução magnética. E depois, ato 2, o desenvolvimento. É o recheio, entregar a solução, o conteúdo principal, equilibrando lógica e emoção. Não pode ser só dado, nem só história. Isso. E o ato 3, a conclusão, tem que ser forte. Resumir a ideia central, talvez uma história final emocionante. E o chamado para ação, imagino. Um só. Um chamado para ação claro e direto. Para guiar a pessoa, sabe? Um começo, meio e fim bem definidos. Essa clareza na estrutura parece fundamental mesmo. E a entrega disso tudo, a voz. Como entra no jogo? Ah, a voz é um instrumento, né? Capítulo 4.
Não adianta ter a letra boa se a melodia não emociona. Boa analogia. E como ele sugere trabalhar essa melodia? Modulação vocal. Variar o tom, a altura da voz para transmitir emoção. O ritmo, a velocidade, acelerar para urgência, desacelerar para dar ênfase. E o volume, imagino. Isso, o volume, a intensidade. Para destacar pontos ou criar um clima mais íntimo. Essa dinâmica quebra a monotonia, prende a atenção. Faz todo sentido. E a dicção? Falar claro. Fundamental. Articular bem as palavras. E ele alerta para evitar vícios de linguagem, né? Aquele né, tipo, tá, que empobrecem a fala. Como evitar? Usar pausas intencionais no lugar. A pausa dá peso, dá clareza, ajuda a pensar também. E a respiração? Sempre falam disso. É a base. Base da potência, do controle e ajuda a acalmar o nervosismo. Ele foca na respiração diafragmática. Aquela que usa a barriga. Essa mesma. Dá mais firmeza para a voz, mais controle, mais calma. Mas olha, acima de toda a técnica, O que vem? a paixão na fala, a convicção, sabe? Acreditar no que você diz. É isso que faz a voz vibrar de verdade e conectar. A paixão. A autenticidade de novo, né? Sempre. A técnica ajuda, mas a paixão é que conecta no fundo. Entendi. Então temos a mente, a mensagem, a voz e o corpo. A comunicação não verbal. Capítulo 5, presença de palco. Isso é muito importante. E não é só parecer confiante. Não. O que mais, então? Ele fala da postura de poder. Coluna reta, ombros para trás. Isso não só comunica confiança, mas parece que gera confiança na gente mesmo. Muda até a química do corpo. Uau! A postura influenciando o sentimento? É o a via de mão dupla. E os gestos também. Gestos com propósito. Usar as mãos para ilustrar, para enfatizar. Mãos abertas, sabe? Evitar ficar mexendo sem parar, nervoso. E o olhar? Olhar para a plateia. Sim, a conexão do olhar. Olhar para as pessoas, em diferentes lugares, por uns segundos. Cria uma sensação de conversa, de individualidade. E andar no palco. O movimento no palco tem que ser intencional, para marcar uma transição, para dar ênfase num ponto, não andar de um lado para o outro por ansiedade. É usar o espaço com autoridade. Entendi. O corpo fala e também ajuda a gente a se sentir melhor no palco. Com essa presença toda, o livro vai para Arte da Persuasão, capítulo 6. Persuadir às vezes soa meio manipulador, né? Tem essa conotação, mas ele diferencia bem. Persuasão para ele é ética, é guiar a audiência para uma conclusão ou ação que seja boa para ela, com argumentos e emoção genuína. E ele usa aqueles pilares clássicos, né? Ethos, pathos, logos. Exato, mas não como teoria, como ferramenta prática mesmo, e integrada. Vamos ver. O ethos seria A credibilidade, sua experiência, seu conhecimento, mas também a percepção de que você tem boas intenções, que é autêntico. A sua história pessoal ajuda muito a construir isso. Confiança, basicamente. ok. E o pathos? Emoção. Decisões são muito emocionais, né? Então, usar histórias, linguagem que cria imagens, que faz sentir, analogias que conectam com a vida da pessoa. Fazer a audiência sentir a mensagem. Exatamente. E aí vem o logos para dar o suporte. A lógica, a razão. Isso. Depois de confiar em você, ethos, e se conectar emocionalmente, pathos, a pessoa precisa da justificativa racional. Dados, fatos, exemplos, argumentos bem estruturados. O logos confirma a emoção e a credibilidade. E a chave é integrar os três. Perfeitamente. Não adianta só um, precisa da harmonia entre eles para a mensagem ser completa e irresistível. Faz muito sentido essa integração. E falando em pathos, emoção, o capítulo 7 foca totalmente em storytelling. Por que as histórias são tão poderosas assim para ser memorável? Porque a nossa linguagem natural de conexão, né? O cérebro ama histórias, engaja muito mais que só dados. E o que faz uma boa história, segundo ele? Ele detalha a anatomia, um personagem com quem a gente se identifica, muitas vezes vulnerável, um conflito, um desafio que prende a atenção e uma resolução, a superação que ensina algo
ligada à sua mensagem principal. Personagem, conflito, resolução. Clássico. E ele reforça a linguagem sensorial. Usar palavras que ativem o sentido, sabe? Para a pessoa quase viver a história junto. E a história pessoal de novo, né? Muito, ele diz. Sua história. Ninguém tem a sua jornada. É um lembrete de que a nossa vivência é única, é um diferencial. Verdade. Mas só contar a história não basta para viver disso, imagino. Pois é, aí o livro dá uma virada estratégica. Entra na parte de mercado. Capítulo 8, se posicionando no mercado. A ideia de que especialista vale mais que generalista. Como achar esse foco? Ele usa a tríade do nicho. Bem legal o conceito. É achar onde se cruzam 3 coisas. Quais? Sua paixão, o que você ama falar, sua habilidade, onde você é realmente bom, tem experiência ou superou algo, e o mercado, o que as pessoas precisam e pagam para resolver. Paixão, habilidade e mercado. Onde os 3 se encontram é o nicho ideal. Exato. É o ponto de partida para se diferenciar. E depois de achar o nicho, como virar referência? Aí é construir autoridade indiscutível, não é rápido, é pesquisa contínua, experiência prática, ter cases de sucesso e criar conteúdo sempre. Artigo, vídeo, post. O conteúdo que mostra que você sabe do que está falando. Isso. E ter um posicionamento único. O que te faz diferente dentro do nicho? Uma metodologia sua, um público específico. Isso atrai quem realmente se conecta com você. Entendi. Nicho, autoridade, posicionamento. E aí vamos para a parte de vender isso, né? Capítulos 9 e 11. Exato. A parte prática do negócio. Primeiro, ter um portfólio de palestrante profissional. Um site, um PDF, algo que te apresente bem. Com bio, temas, foto, vídeo, depoimento. O cartão de visitas turbinado. Isso. E depois, a prospecção. Ele fala da ativa e atrás, networking, LinkedIn, contato direto, e da passiva, ser encontrado pelo conteúdo que você produz. O marketing de conteúdo ajudando a vender. Totalmente. E ele valoriza muito networking e indicação de cliente satisfeito. É ouro. E o preço? Aquele assunto delicado. Alguma dica? A grande virada de chave que ele propõe é focar em preço versus valor. A não cobrar só pelo tempo. Exato. Cobrar pela transformação que você entrega, pelo resultado para o cliente. Muda a conversa de quanto custa para qual o retorno desse investimento. Interessante essa abordagem. E ele ensina a montar uma proposta que vende, entendendo bem o cliente antes de oferecer a solução, e na negociação ter confiança no valor, talvez agregar mais valor em vez de só dar desconto. E claro, contrato, tudo formalizado. Profissionalizar mesmo. Isso, mas não acaba aí. O livro fecha com uma reflexão bem profunda sobre legado no capítulo 12. Legado, depois da parte prática de vendas. Sim, conecta tudo de volta ao propósito inicial. A ideia não é só ter sucesso agora, mas o que fica depois, o impacto que dura. Como assim? Ele usa a imagem do efeito borboleta. Uma palestra, uma ideia pode gerar uma onda de mudanças positivas na vida das pessoas, nas empresas, um impacto que se espalha. Isso aumenta a responsabilidade de quem está no palco, né? Muito! Ele fala da responsabilidade do palco. Usar essa influência para o bem, com ética. Inspirar, educar. E pensar no que fica. Sim, no legado em obras. Como transformar sua mensagem em algo que dure mais. Um livro, um curso online, aí conecta com o digital de novo, um projeto social. Ir além da palestra em si. Exato. Pensar na marca que você quer deixar no mundo. E tem um exercício final para isso, né? Tem a reflexão da frase de legado. Se você pudesse resumir sua contribuição para o mundo numa frase, qual seria? É forte isso. Para alinhar o dia a dia com o impacto de longo prazo. Uau! Então, resumindo nossa conversa sobre as ideias do Rutmar Santos, ser memorável nossa, é muita coisa. É uma jornada completa, né? Começa dentro com propósito, confiança, passa pela técnica de estrutura, voz, corpo. Pela estratégia de nicho,
posicionamento, vendas. E culmina nessa visão de impacto, de legado. É bem abrangente. Fica claro que não é só falar bonito. De jeito nenhum. A mensagem principal parece ser: é uma habilidade que se constrói, com método, com prática, com autenticidade vinda da sua história e, principalmente, com um propósito claro guiando tudo. A própria história dele no livro reforça isso. Com certeza, é um testemunho dessa filosofia. E para a gente fechar, aquela provocação final. Inspirada no "não acredite em nada, experimente", dele e nessa ideia de legado. Manda aí. Pensando em tudo isso que a gente conversou, qual seria um primeiríssimo passo, bem pequeno mesmo, que alguém poderia dar hoje, não só para treinar uma técnica, mas talvez para clarear o próprio porquê, ou para fazer algo mínimo que já comece a construir o tipo de impacto que essa pessoa quer ter? Boa pergunta. Fica aí pra gente pensar, né? Qual a nossa pequena ação de hoje que aponta para o legado que a gente quer deixar? Profundo.